Você vai assistir a seguir, na TV Cidade Manaus, mais uma produção independente. O conteúdo é de inteira responsabilidade de seus idealizadores, produtores e apresentadores. Olá! A partir de hoje começa um novo projeto na televisão de Manaus. Um projeto inovador, uma proposta educativa e voltada aos estudantes candidatos a vagas nas universidades e em concursos públicos. E pessoas interessadas em conteúdos diversos, como matemática, história, geografia, direito penal, administração pública, entre outros. Quando resolvemos criar este programa, o fizemos por sabermos que cursinhos pré-vestibular e preparatórios para concurso existem muitos, e todos fazem muito bem o que se propõe, que é prepará-lo para passar seja no vestibular, ou em concursos, ou ainda tirar boas notas no Enem, PSC, SIS, entre outros. Mas aqui, nós vamos te ensinar formas de memorizar, assimilar, internalizar todos os conteúdos, de maneira que eles se tornem parte de seu conhecimento, de forma permanente. São técnicas para armazenar as informações de forma associativa e prazerosa. Eu sou o professor Gabriel e está começando o programa Aprovado na TV. Vamos começar falando dos concursos que foram abertos e dos que ainda estão em período de inscrição no Amazonas. O primeiro foi Manaus Prev, publicou editais e esse concurso público foi destinado ao provimento de 57 vagas para os cargos de analista, previdenciário, procurador autárquico, técnico previdenciário, os níveis médio e superior. O concurso será realizado sob responsabilidade da Fundação Carlos Chagas. O certame reservou 5% das vagas aos candidatos com deficiência. As inscrições para este concurso foram realizadas exclusivamente por meio da internet, no site da Fundação Carlos Chagas. Endereço eletrônico www.concursosfcc.com.br. O segundo concurso foi o concurso do Ministério Público da União. Abriu várias vagas para os cargos de analista e técnico, níveis médio e superior. O salário de até R$ 8.178. As atividades que exigem nível superior são de apoio técnico-administrativo, atuarial, apoio técnico-administrativo especializado, finanças e controle e perícia em engenharia química. Já os cargos de nível médio, com vagas existentes, são de apoio técnico-administrativo, segurança institucional e transporte. O período de inscrição ocorreu das 10 horas do dia 23 de janeiro até 11 de fevereiro, pelo site da CESP-UNB. Endereço eletrônico www.cesp.unb.br. O terceiro concurso, este com as inscrições ainda abertas, é o da Marinha do Brasil. Ele abriu inscrições com 2.200 vagas para aprendizes marinheiros, cargo que exige apenas o ensino fundamental completo. A remuneração é de R$ 1.500, além de uma série de benefícios. Dentre alguns dos pré-requisitos está ser brasileiro nato ou naturalizado, ser do sexo masculino e ter idade entre 18 e 22 anos. As inscrições podem ser feitas no período de 10 de fevereiro a 9 de março, por meio do site www.ingressonamarinha.mar.mil.br. Bem, daqui a pouco estaremos de volta com mais informações para você, aqui no Aprovado na TV. Fique aí, não sai daí, viu? Mais um espaço para você interagir.
Você está na TVC, o canal local de maior audiência. E aí, pessoal, eu sou a professora Thaís de Literatura e Língua Portuguesa, acompanhando o Aprovado na TV. Estamos de volta com o programa Aprovado na TV. Bom, chegou a hora da participação do nosso telespectador. Vamos tirar as dúvidas de quem mandou vídeos pela internet. E para começar, vamos chamar o vídeo da Carla Bueno, de Brasília. Oi, Gabriel, meu nome é Carla Emanuele, moro em Brasília. Estou me preparando para um concurso realizado pela Sesgran Rio. Gostaria de saber algumas características sobre essa banca. Obrigada. Bem, Carla, primeiramente eu gostaria de agradecer a sua participação e a sua pergunta. Sesgran Rio tem questões de múltipla escolha, com grau de dificuldade médio, organizados por disciplina. Os enunciados geralmente são extraídos de revistas. Nesse caso, as pegadinhas serão frequentes. Cada questão certa corresponde a um ponto, e erros não anulam acertos. A estratégia de estudo eficaz para essa banca é praticar respondendo questões feitas anteriormente pela banca. Durante a prova, leia atentamente os enunciados. Resolva primeiro as mais fáceis, de todas as disciplinas. Um ponto importante é que para as provas de direito são mais literais, ou seja, elas cobram de fato a letra da lei. A próxima pergunta é do José Augusto. Vamos conferir qual é a dúvida dele. Oi, Gabriel. Sou aqui de Manaus, meu nome é José Augusto e eu queria saber como é que funciona o PSC. Bem, José Augusto, o PSC é a forma de ingresso na Universidade Federal do Amazonas, criado em 98 pelo Conselho de Ensino e Pesquisa, CONCEP, com alterações feitas pela Resolução de 014 de 2000. A seleção é feita em uma avaliação seriada e contínua nas 3 séries do ensino médio. 40% das vagas dos cursos da Universidade Federal do Amazonas são reservadas para o PSC, sem caráter adicional, que serão preenchidas pelos candidatos selecionados, os quais ingressarão, assim, sem necessidade de vestibular. Todos os alunos do ensino médio matriculados em escolas credenciadas pelo Conselho Estadual de Educação podem se inscrever. Os que forem reprovados serão automaticamente excluídos do processo seletivo contínuo, exceto os da primeira série. As inscrições são renovadas a cada etapa. A nossa última pergunta de hoje vem também daqui de Manaus. E quem mandou o vídeo foi Diego Ricardo. Gabriel, eu sou estudante não cotista e eu quero passar para medicina pelo PSC. Qual a nota de corte para eu garantir minha vaga? Sou Diego de Manaus, Amazonas. Bem, Diego, antes de responder essa pergunta, preciso esclarecer a você em casa o termo nota de corte. A nota de corte é a menor nota para ficar entre os potencialmente selecionados. No PSC, você pode acumular 162 pontos a cada ano. E no terceiro ano, soma essa nota à redação, que é de no máximo 54 pontos, totalizando, ao longo dos 3 anos, o máximo de 540 pontos. Nos últimos anos, a nota de corte no curso de medicina para candidatos que disputam na modalidade ampla concorrência tem ficado acima de 300 pontos. Então, para não correr riscos de ficar fora da vaga, aconselho você a acumular 340 pontos, no mínimo. Bom, vamos para um rápido intervalo. Então fica aí, não sai daí, te aguardo já. Mais um espaço para você interagir. Você está na TVC, o canal local de maior audiência. Sou Jefferson de Biologia e eu estou ligado aí no programa Aprovado na TV.
Estamos de volta aqui no programa Aprovado na TV e eu recebo hoje aqui um convidado muito especial, o professor Dr. Luiz Carlos Martins, do Departamento de Letras Língua Portuguesa da Universidade Federal do Amazonas. E hoje nós vamos discutir um pouco sobre redação, a tão temida redação para os estudantes que fazem Enem todos os anos. Olá, professor, tudo bem? Professor Dr. Luiz Carlos Martins, seja bem-vindo aqui ao Departamento de Letras Língua Portuguesa da Universidade. Muito obrigado. Então sinta-se em casa, professor. Professor, é o seguinte, vamos falar um pouco hoje sobre a tão temida redação do Enem. Esse ano, dados do INEP comprovaram que cerca de 529 mil alunos zeraram na redação. O que o senhor considera como causa desse péssimo rendimento? A gramática ou a falta de domínio do tema? Eu diria que são as duas coisas, né? Você pode imaginar que um bom candidato, ele tem domínio tanto do que dizer e do como dizer, né? Então, o problema que a gente está vivendo na nossa sociedade, o problema na educação formal brasileira, é um problema que atinge esses dois níveis, né? É lógico que nós estamos há 30 anos, na maioria das cidades brasileiras, uma defasagem nas concepções de ensino de língua materna. E isso provoca esse tipo de situação. Esse é um grande diagnóstico da precariedade da educação brasileira. Então eu diria assim, de fato, o que dizer é um problema, né, para a maioria dos estudantes, para a maioria dos adolescentes que fazem a redação. E o como dizer também é um outro problema, dado o baixíssimo nível de acesso à leitura que a gente tem no nível mesmo de ensino médio no Brasil. Então, professor, digamos que esse ano passado nós tivemos o tema da redação, a publicidade infantil, né? Então, segundo o que o senhor falou, talvez a falta de maturidade para a leitura ou praticar a leitura nesse tema tem prejudicado os alunos. Só acha que o tema em si, por ser um tema não esperado, ele é um tema que foi prejudicial a esse rendimento ou de fato é uma questão cultural da leitura mesmo? Eu acho que ultrapassa exatamente esse nível estrito de fazer uma redação. Eu acho que a questão é como é que você coloca esse tema, que é um tema que não é das prioridades, vamos dizer assim, do debate nacional, do debate da sociedade brasileira. E você quer que os estudantes que vão fazer essa redação tenham algum domínio desse conteúdo. É lógico, para que esse tema seja um tema levado a uma redação do Enem, ele precisaria estar na pauta do dia da sociedade brasileira. Eu acho que esse é um problema do próprio exame. Acho que quem organizou o exame o fez inadequadamente, sugerindo um tema como esse. Por outro lado, é óbvio que se um candidato está terminando o ensino médio, ele deve ter, no mínimo, uma leitura superficial e acesso, eu acho que, sobretudo, a diferentes questões que circundam a sociedade. Esse é um tema que, apesar de não ser prioritário, é um tema que vem sendo discutido, houve uma legislação sobre esse acesso, né, da publicidade das crianças, acesso às crianças a determinados produtos, ao consumo de produtos. Então eu diria sim, a gente precisa que os temas das redações do Enem sejam temas prioritários no debate nacional, que sejam temas que visem de fato a formação da cidadania, a formação de um sujeito crítico dentro da sociedade, né? E ao mesmo tempo a gente precisa fazer com que os estudantes tenham de fato acesso às leituras variadas, né? E aí eu diria que essa é a principal questão mesmo, você ter acesso a diferentes canais de televisão, a diferentes revistas semanais com diferentes pontos de vista, você ter acesso a diferentes formas de conceber a vida. E infelizmente, nós somos cada vez mais formatados para pensar de um mesmo jeito, de uma mesma forma, assistindo os mesmos poucos programas e lendo muito pouco. Isso cria esse tipo de situação. Então, provavelmente, segundo o
professor. Talvez se tivéssemos praticado um pouco mais a leitura e ficar antenado nas notícias ao longo do ano, até estaríamos mais preparados para os temas que vêm na redação do Enem. Certamente, certamente. Um estudante ele não pode ficar alheio a essas questões todas que estão circundando na sociedade. E, ao mesmo tempo, se ele quer galgar o ensino superior, ele precisa ser um estudante crítico. Ele precisa ter na escola subsídios que o ajudem a formar as suas opiniões a respeito dessas questões sociais prementes. Professor, para o nosso telespectador que está nos assistindo agora, nesse exato momento, o que o senhor considera que seja algo que o corretor da redação do Enem espera encontrar na redação que ele vai entregar para esse corretor? Então, se o estudante lê direitinho os manuais que orientam a elaboração das provas do Enem, e ele tem acesso a isso, tem acesso a modelos de redação no site do INEP, ele encontra isso facilmente, mesmo em bibliotecas das escolas, nas secretarias de educação, onde estiverem, ele vai ver que são definidas 5 competências. Né? E essas 5 competências a gente pode resumir dentro desses 2 tópicos, né? O que dizer e o como dizer. Então, um avaliador que vai pegar uma redação desse estudante, ele vai pensar, bom, esse estudante domina a norma padrão da língua portuguesa, e a norma padrão é essa norma que é usada nos telejornais, nas revistas, nos livros. Então, é essa norma culta que a gente pode simplificadamente dizer assim. Então, esse domínio da norma padrão, ele precisa escrever corretamente, usar uma ortografia que seja adequada, usar concordância nominal e verbal, enfim, isso que seria básico mesmo de um texto. Né? Além disso, então, é nesse nível do como dizer. Né? Uma outra competência é articular essas questões gramaticais numa sequência lógica no texto. Então, a estruturação do texto também tem a ver com como dizer. As outras questões são questões relativas ao que dizer. E aí não tem jeito. Né? O estudante precisa ler, e não se prepara um estudante para uma redação no Enem em 1 mês, em 2 meses, ou mesmo em 1 ano, eu diria. Né? Isso é uma jornada na vida estudantil e é uma jornada na vida familiar e no acesso aos produtos culturais. Esse estudante precisa ter acesso a bons filmes, esse estudante precisa ter acesso a teatro, precisa estar participando de questões que são discutidas nas redes sociais com diferentes pontos de vista. Esse estudante precisa ler revistas semanais, entende? Então, é um conjunto de coisas que a sociedade precisa oferecer para esse estudante, que a escola precisa oferecer, que a família precisa oferecer, para que ele tenha o que dizer, e o que dizer com consistência, com profundidade argumentativa, com coerência, enfim, com esses elementos todos que estão dentro dessas 5 competências. Né? Ele precisa saber propor soluções para os problemas que são levantados. Então, ele não pode só analisar uma questão, ele precisa pensar que solução inovadora, que solução o momento presente, a sociedade, o contexto em que ele vive, pode dar para determinadas questões, para determinados problemas que são abordados. Então, professor, se o senhor pudesse sintetizar ou resumir uma redação nota 1000 no Enem hoje, ela teria exatamente o quê? No passo a passo, para que nosso aluno aqui ele possa entender o que ele tem que fazer no passo a passo para ele ter essa redação nota 1000. Então, como eu falei, assim, essas 5 competências, elas podem ser resumidas nesse o que dizer e como dizer. Né? Então, para cada uma dessas competências, são atribuídos 200 pontos. Então, 200 pontos vezes 5 dá esses 1000 pontos. Então, 2 dessas competências são especificamente ligadas às questões gramaticais, ao domínio da norma padrão, à organização da estrutura de um texto. Então, o estudante ele não só precisa ter domínio de algumas questões gramaticais, mas precisa ter domínio de estruturação de texto. Uma outra questão seria,
portanto, o que dizer. E aí o que dizer, ele precisa ler, precisa ter opiniões, né, ou dominar opiniões diferentes sobre determinadas questões e precisa saber propor soluções. Então, 5 competências, cada uma dessas competências vale 200 pontos e a gente pode sintetizar isso, né? A estruturação do texto, o uso da gramática corretamente na estruturação desse texto e ideias consistentes, propondo soluções consistentes, coerentes com essas ideias. Estamos aqui conversando com o professor Luiz Carlos Martins, professor doutor do Departamento de Letras Língua Portuguesa da Universidade Federal do Amazonas. Vamos para um rápido intervalo e na volta vamos continuar esse papo super interessante sobre a redação do Enem. Fica aí. Mais um espaço para você interagir. Você está na TVC, o canal local de maior audiência. Estamos de volta com o professor Luiz Carlos Martins, né, professor doutor da Universidade Federal do Amazonas. Estamos aqui batendo um papo sobre redação do Enem, um tema super pertinente para você que está em casa se preparando, tem um certo receio de como escrever, o que vai fazer ao longo desse ano para se preparar para a redação. Então, o professor Luiz Carlos está nos instruindo aqui sobre como pode ser fácil e prático fazer essa preparação para a redação. Então, professor, para que nós possamos ter isso de maneira mais clara, o que eu estou me preparando esse ano para fazer redação? E o que eu preciso fazer agora, começando de hoje a minha jornada, para que eu consiga ter êxito no final do ano na minha redação? Bom, eu diria assim, simplificadamente, leia bastante, né? Procure ler bastante. Ler, e aí ler, como eu estava dizendo antes, ler pessoas que tenham opiniões divergentes a respeito de determinados assuntos que estão na pauta do dia do debate da sociedade brasileira. Então, essa leitura, eu diria, pode ser feita nas revistas semanais, pode ser feita nos jornais diários, pode ser feita em sites na internet, em blogs. E então acesso às redes sociais, acesso aos meios de comunicação. Assistir a telejornais também, de diferentes canais de televisão, com diferentes editoriais, com diferentes pontos de vista. Né? Entrar em comunidades nas redes sociais e debater com outras pessoas determinados assuntos, que são polêmicos também. Isso faz com que a pessoa aprenda a desenvolver a argumentação. E esse, eu diria assim, que é a questão principal da produção de texto. Hoje em dia, na nossa concepção de estudos da linguagem, o fundamental não é tanto o como dizer, mas o conteúdo do que é dito. Né? Então isso é prioritário. O como ser dito, tem alguns livros que eu poderia indicar aqui para ajudar alguém a dominar as técnicas mínimas de estruturação de texto. Né? Eu particularmente gosto de 2 autores. Uma que eu diria assim, é bem didática, é fácil, você mesmo pode estudar, chama Branca Granatic. Né? Ela tem um livreto chamado Técnicas Básicas de Redação. Esse livreto mostra uma estruturação de redação como uma fórmula matemática. Então, como você pode estruturar uma introdução, normalmente um esquema básico assim. Na introdução você defende um ponto de vista e dá 3 argumentos, cita 3 argumentos. E aí, nos 3 próximos parágrafos de desenvolvimento, você desenvolve cada um desses 3 argumentos. Na conclusão, você entra com uma expressão inicial, conclusiva, você reapresenta o tema, sintetizando, e apresenta uma solução. Então, esse é um esquema de texto simples. As pessoas podem ter acesso. Um outro livro é do Otton Garcia, chamado Comunicação em Prosa Moderna. Mas aí, normalmente, precisa de um professor para ajudar na compreensão dos exercícios desse texto.
Obrigado, professor. Bem, eu conversei aqui com o professor Luiz Carlos Martins, tá? Ele instruiu todos nós aqui sobre redação. Foi maravilhosa essa conversa, professor. Obrigado pela sua participação. Realmente nós estamos muito gratos por ter vindo até aqui. Tenho certeza que o nosso telespectador em casa tirou suas dúvidas, né? Agora vai se sentir muito mais preparado para essa jornada que a gente sabe que é árdua, mas que vale muito a pena no final do ano. Afinal, são 1000 pontos que está valendo a redação. Então, para você que quer entrar em contato conosco, curta a nossa fanpage, tá? Tá aparecendo aqui embaixo agora, no Facebook. Também manda o seu vídeo com sua pergunta para o WhatsApp do programa, tá? As informações estão aqui agora. E entre em contato conosco, tá? Que nós possamos poder te ajudar a chegar nas suas dúvidas, a fazer por você aquilo que você precisa. Então vamos para um rápido intervalo e na volta, mais informações importantes. Você está na TVC, o canal local de maior audiência. Galera, aqui é o Pachecão de Matemática. Eu também estou no Aprovado na TV. Estamos de volta no programa Aprovado na TV. E agora vamos falar de algumas técnicas que vão te ajudar na solução de algumas questões. Hoje em dia, os processos seletivos estão cada vez mais competitivos. Logo, errar uma questão, mesmo que por conta de não saber a sua resposta, não é uma boa ideia. Por isso, algumas técnicas que envolvem raciocínio lógico nos ajudam a chutar com uma maior probabilidade de acertar. Claro que a regra número 1 é estudar. Eu, Dr. Chute, vou ensinar hoje a vocês a técnica da repetição. É preciso conferir se há ou não repetição de respostas. Se sim, fique ligado, porque essas alternativas tendem a estar corretas. Nesse caso, veja se a opção em que as palavras ou números repetidos estão reunidos. Exemplo: cachorro e cavalo, vaca e gato, gato e cachorro, gato e macaco e cachorro e macaco. Nesse exemplo, note que as palavras gato e cachorro aparecem mais vezes em todas as alternativas. Então, provavelmente a resposta correta é a letra C, pois reúne as palavras mais citadas. Entendeu? Agora, vamos resolver uma questão oficial, aplicando a técnica da repetição. Vamos para a tela. A questão é do Enem de 2012. Ela diz o seguinte: a produção mundial de alimentos poderia se reduzir a 40% da atual sem aplicação de controles sobre as pragas agrícolas. Por outro lado, o uso frequente dos agrotóxicos pode causar contaminação em solos, águas superficiais e subterrâneas, atmosfera e alimentos. Os biopesticidas, tais como a piretrina e coronopilina, têm sido uma alternativa na diminuição dos prejuízos econômicos, sociais e ambientais gerados pelos agrotóxicos. Identifique as funções orgânicas presentes simultaneamente nas estruturas dos dois biopesticidas apresentados. Alternativa A: éter e éster. Alternativa B: cetona e éster. Alternativa C: álcool e cetona. Alternativa D: aldeído e cetona. E a alternativa E: éter e ácido carboxílico. Se você prestar bastante atenção, cetona aparece 3 vezes repetida nessas alternativas e éster 2. Se você somar a repetição na letra B, cetona 3 e éster 2, você vai identificar que a letra B é a alternativa que tem maior repetição. Logo, ela é a correta. É isso aí. Deu para sentir que é bem fácil seguir as técnicas de repetição para resolver algumas questões? Então, eu espero ter te ajudado. No próximo programa, nós vamos falar aqui com uma especialista em gramática, vamos tirar mais de suas dúvidas. Então, esperamos vocês na semana que vem, às 14 horas, aqui na TV Cidade.
Você deve estar se perguntando por que não criaram um programa como este antes? A resposta é simples. Faltava a parceria entre eu, professor Gabriel e a Trampo Produções. E não se esqueça, abra sua mente para o novo, pois se alguma coisa não está dando certo, é por prováveis ou possíveis duas razões. Ou se está fazendo errado, ou da maneira incorreta. Então, só há uma forma de se corrigir. É fazendo de uma maneira simplesmente diferente. Até o nosso próximo programa. Conto com você. Até lá.